Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, antes de começar, ao grupo de estudo. O tema é um tema bem interessante, né, ainda mais pela casuística que ocorre aí na clínica de pequenos animais, tá? Principalmente na clínica de pequenos animais, que é onde, basicamente, eu tenho mais convívio, tá? Então, a nossa palestra, ela tem o tema sepse. Então, quais são os conceitos da sepse e quais as alterações laboratoriais mais encontradas, né? A gente vai ver que a gente precisa classificar, né, qual tipo de afecção que esse paciente apresenta através de algumas alterações, tá? Todos conseguem me escutar bem? Sim. Ok. Então vamos continuar, pessoal. É, Então a sepse, né, com uma epidemiologia dela, é uma epidemiologia muito significativa, né? A sepse, ela chega a representar 80% da mortalidade, né, dentro da medicina humana em alguns países, né? Então, estima-se, né, a OMS estima-se que cerca de 6 milhões de mortes ocorrem anualmente, né? Mortes, vidas humanas, tá? E nos continentes, né, como a Ásia, a África, maior que 50% dessas mortes ocorrem em pacientes neonatos e crianças abaixo aí de 5 anos de idade. Cerca, pessoal, de 98% dos hospitais presentes no continente africano, então, cerca de 98% dos hospitais não consegue, na prática, introduzir o tratamento para sepse, tá? Então, você imagina isso, né? A cada 100 hospitais, mais que 98 não consegue introduzir o tratamento para sepse nesses pacientes, né? Então, por isso, os números, né, a porcentagem aí de óbitos decorrentes da sepse é muito alta. E quando a gente pensa no tratamento para sepse, a gente pensa inicialmente no tratamento básico, tá? Que consiste no primeiro ponto, a reposição volêmica para manutenção da perfusão tecidual, para manutenção da pressão arterial e a administração de antibióticos precoces, tá? Então, tratamento básico da sepse é muito tranquilo, né? Reposição volêmica, para manutenção da pressão arterial e perfusão tecidual e administração de antibióticos precoces. Um tratamento muito básico, tá? Mas, em algumas regiões, elas encara como um impacto muito significativo na sociedade. E eles vão estar falando, pensando, por que o Caio está comentando sobre a medicina humana? Bem, a medicina humana, a sepse na medicina humana, ela tem uma ligação íntima com a sepse na medicina veterinária, tá? A cada vez mais presente nas nossas sociedades as bactérias multiresistentes, né? Então, nós, como médicos veterinários, nós temos o papel na saúde pública, tá? Apesar de existir ainda um certo preconceito, tá? Nós temos um papel fundamental na saúde pública, tá? Então, através dos nossos pacientes e através do nosso ambiente hospitalar, nós precisamos controlar essa população de bactérias multiresistentes, né? E evitar ali a sua disseminação, tá? Um estudo, pessoal, realizado no ano de 2010, né, comprovou a existência de bactérias multiresistentes em locais como a Índia, Paquistão, Reino Unido, tá? E em 2010 já existia trabalhos comprovando essa presença dessas cepas multiresistentes. E em 2013, né, cerca de 3 anos depois, a gente começou a ter essas cepas já presentes na casuística aí dos hospitais humanos no Brasil, tá? Intimamente relacionado à distribuição mundial, né?
acaba que num pequeno período de tempo, essas cepas elas conseguem disseminar de forma alastrante, tá? E essa cepa em especial é a cepa NDM1, tá? Muito resistente aos antibióticos, tá? Ela tem um mecanismo de resistência muito forte, né? Quase que nenhum antibiótico consegue tratar essa infecção. E decorrente disso, já existem diversas pesquisas que estimam que no ano de 2050 ocorrerão 10 milhões de mortes decorrentes da multiresistência bacteriana, tá? Para você ter noção de das mortes causadas pelas infecções bacterianas multiresistentes, vão ocorrer 3 mortes em 3 segundos, tá? Isso é uma estimativa. E dessas 3 mortes em 3 segundos, estima-se que uma morte será ocasionada pela ineficácia dos antibióticos, tá? Então, estima-se que em 2050 nós não tenhamos antibióticos, né, para serem utilizados no tratamento de infecções, tá? E isso, pessoal, não é uma coisa só relacionada à medicina humana, tá? A gente precisa trabalhar a medicina como um todo, né? Aquele conceito de One Health, né? Medicina humana, medicina veterinária, natureza, tudo isso integrado, tá? E a partir dessa conscientização sobre o uso de antibióticos, que a gente consegue evitar, né? Ou muitas vezes diminuir a progressão da resistência bacteriana, tá? Então a gente precisa ter alguns cuidados com o uso dos antimicrobianos, a prescrição desses medicamentos, ok? Bem, retornando à sepse, no ano de 2016, um aglomerado de profissionais na área da medicina humana se reuniram para criar aí o consenso, né, que ia definir as características da sepse e do choque séptico, tá? E essas características dentro da medicina humana, né, esse consenso, ele foi chamado de sepsis 3, tá? Porém, existem alguns países ainda, como os Estados Unidos, alguns países da América Latina, que utilizam o consenso humano da sepsis 3 para padronizar, né, ou para classificar os pacientes veterinários, tá? Bem, existem alguns estudiosos na área da medicina veterinária que são contra algum desses conceitos, né, ou o uso propriamente desse consenso na medicina veterinária, por conta das alterações e particularidades entre as espécies, tá? Então, existe no consenso humano, tem alguns padrões que não se enquadram na medicina felina, né? Tem alguns padrões que não se enquadram nos cães. Então, em 2017, foi realizado um trabalho, né, que estudou-se o sepsis 3, né, a diretriz, né, o consenso do sepsis 3, e começou a embasar, né, e acrescentar conteúdos para que se tornasse um consenso aplicável à medicina veterinária, tá? Então, dentro desse grupo, nós temos o professor Rabelo, né, que é um dos principais responsáveis aí pelo consenso brasileiro de sepsis e medicina veterinária, tá, no Brasil. Através dele e de outros pesquisadores, conseguiu-se estabelecer algumas diretrizes para a classificação da sepse, tá? Então, sofreu algumas alterações e a partir de 2017 foi liberado esse consenso, tá? Para classificação de sepse, de choque séptico e de CIRS, ok? Então, comentando, né, definindo agora o nosso conteúdo, nós vamos iniciar pela CIS, né, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória. Então, pessoal, no paciente canino, para que ele seja classificado como um paciente em um quadro de CIRS, né, um quadro aí de uma Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, ele precisa apresentar
2 desses 4 parâmetros, tá? Eu tenho que ter um paciente aí com a frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, tá? Ou frequência respiratória acima de 20 movimentos por minuto, tá? Quadros de hipertermia ou hipotermia, tá? E leucograma desses pacientes acima de 16.000 ou abaixo de 6.000. Muitas vezes, esse leucograma vai ser acompanhado por um desvio de cerca de 3% de bastonetes. Então, pessoal, se eu tenho acabou de chegar um paciente para mim. Esse paciente é uma cadela com piometra. E essa cadela agora, ela está apresentando um quadro de hipertermia. Ela está com 40 graus de febre, tá? E além disso, o leucograma dessa paciente está com 25.000 de leucócitos, né? Apresentando aí um desvio à esquerda, né? A presença de bastonetes aí cerca de 10, 12%. Então, 2 parâmetros dessa paciente já se enquadram nesses critérios de Sears, né? Ela pode ter até mais. Ela pode ter frequência cardíaca acima de 120, ou a frequência respiratória acima de 20. Ótimo, tá? Se eu tenho 2 ou mais parâmetros, né, eu consigo classificar esse paciente num quadro de Sears. Tá? Então, eu tenho um paciente com Sears. Beleza, esse é o primeiro passo. Agora, quando se trata de um paciente felino, eu preciso de 3 parâmetros para confirmar que esse paciente está em Sears. Tá? Então, eu tenho um paciente, um gato, geralmente o gato ele chega bastante prostrado, né? Porque é uma característica do gato esconder a doença, né? Esconder a sintomatologia clínica. E quando ele começa a apresentar, essas alterações acabam sendo muito significativas. Então, vamos dizer, eu tenho um gato aqui que ele apresenta uma frequência cardíaca inferior a 140 batimentos por minuto, uma hipertermia de 41 graus, por exemplo, e um leucograma aqui, no caso, de 3.000 leucócitos, né? Às vezes sem presença aí de desvio. Eu consigo já classificar esse paciente como Sears, tá? Então, esse paciente ele está passando, eu preciso descobrir qual a doença, quais são os focos infecciosos ou não, né? Mas se eu conseguir classificar esse paciente nesses 3 parâmetros ou mais, pronto, ele é um paciente em Sears. Agora, para eu classificar esse paciente em sepse, né, eu preciso de algumas outras alterações, tá? E o que é a sepse, o Caio? O que é a definição de sepse? Bem, sepse, ela é definida pelo quê? Pela disfunção orgânica, tá? Que ameaça a vida do nosso paciente, ok? E essa disfunção orgânica, ela ocorre pela uma resposta desregulada, uma resposta descontrolada do organismo, frente a uma infecção, tá? Aí é diferente. Para eu ter CIRS, eu posso ou não ter infecção. Para o paciente desenvolver uma sepse, ele tem que ter uma CIRS e tem que ter uma infecção. E além disso, ele não basta só ele ter infecção, ter, vamos dizer aqui, ó, frequência cardíaca elevada, temperatura elevada, leucograma baixo. Isso não é sepse. Até por enquanto, é CIRS. Agora, se eu tenho um paciente com infecção e agora ele já apresenta uma disfunção orgânica, esse paciente está em sepse. E como que eu vou avaliar a disfunção orgânica desse paciente? Então, eu já fiz a triagem, tá? Esse gato aqui, ó, ele já está em CIRS e ele está com piometra, por exemplo. Então, uma gata com piometra, apresentando aí esses valores. Ela agora, vamos ver se ela enquadra num quadro de sepse, tá? Vamos ver se tem presença de disfunção orgânica. Como que eu vou classificar a disfunção orgânica? Através desses conceitos, né? Na avaliação do paciente, nada mais lógico do que eu começar a minha avaliação pelo sistema neurológico, né? Pensando aí no nível de consciência, e descer a minha avaliação, né? Passar aí desde o nível neurológico
até quadros abdominais, por exemplo, né? A gente tenta seguir uma escala mais lógica. Então, o primeiro ponto que eu vou avaliar nessa paciente é alterações do nível de consciência, tá? Muitas vezes esse paciente chega, em muitos casos, num quadro de apatia extrema, prostração, já em decúbito lateral, tá? E aí a melhor maneira de avaliar as alterações neurológicas e alterações de consciência é através pela escala de coma de Glasgow, tá? Através dessa escala eu consigo mensurar ali as alterações que o meu paciente apresenta e ter um somatório, tá? E quando eu tenho uma escala de Glasgow com um somatório inferior a 17, esse paciente apresenta alterações de consciência, apresenta alterações que podem ser sugestivas de sepse, tá? E não para por aqui, tá? Todos esses parâmetros, pessoal, pode ter diversos parâmetros associados ou não. Eu preciso que o meu paciente apresente SIRS e apresente um desses parâmetros para que eu classifique esse paciente como paciente em sepse, tá? Então, primeiro ponto, nível de consciência. Descendo pelo neurológico, eu vou avaliar agora tórax. E o que eu consigo avaliar em tórax, pessoal? Eu consigo, primeiro passo, avaliar estado metabólico, então, hiperlactemia. Eu tenho uma elevada concentração de lactato circulante no meu paciente. Em cães, concentrações aí acima de 3,2 milimols por litro, em felinos acima de 2,5 milimols por litro. Eu consigo avaliar visualmente o meu paciente com relação à amplitude de respiração, amplitude de distensão torácica para respiração, e consigo avaliar também quadros hipotensivos, tá? Então, eu tenho um paciente, pessoal, que inicialmente ele está num quadro de SIRS. Ele não entrou num quadro de sepsis ainda. Esse paciente ele vai ser monitorado. E eu tenho esse paciente, por exemplo, ele tem uma pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio. Só que de uma hora para outra ocorre uma queda da pressão arterial. E muitas vezes essa queda ela pode ser maior que 40 milímetros de mercúrio. Se tinha 120, esse paciente aí passa a ter 80, 70, 60 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica. Isso já entra aí como um quadro hipotensor, uma hipotensão abrupta, né, ameaçadora muitas vezes, né, porque pode levar o meu paciente a óbito. Quando eu tenho um paciente com pressão arterial média, né, menor que 65 milímetros de mercúrio, ou pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio nos cães, né, ou menor do que 100 milímetros de mercúrio nos gatos, já entra também como um parâmetro para classificação de sepse, tá? Pensando ainda num quadro torácico, né, hemodinâmico, disfunções respiratórias. Eu comentei da amplitude de respiração. Visualmente, eu consigo avaliar isso. Eu tenho um paciente, eu consigo perceber que a amplitude de respiração desse paciente está difícil, está pequena. Ele sente dificuldade respiratória, né, visualmente. E se eu tiver no meu laboratório um aparelho de hemogasometria, eu consigo avaliar o POF, né, que é a pressão arterial de oxigênio dividido pela fração inspirada de oxigênio, né? Então, na hemogasometria, eu consigo ter esses valores, né? E quando eu pego esses valores e divido, né, a pressão parcial de oxigênio, a pressão arterial de oxigênio pela fração inspirada de oxigênio, quando eu tenho um valor inferior a 300, eu consigo também classificar esse paciente num quadro séptico, tá? Pensando no parâmetro circulatório, parâmetro plaquetário, se eu tenho quedas das concentrações de plaqueta, quedas acentuadas, e ressalta aqui que quedas acentuadas de concentrações de plaqueta, quedas aí de 40%, 50% das concentrações de plaquetas, é um dos primeiros indícios que meu paciente está entrando em sepse, tá? É um dos primeiros parâmetros que a gente utiliza
para avaliar um paciente em CIS evoluindo com um quadro de sepse, tá? Mas se eu tenho um paciente que apresenta aí uma trombocitopenia, menos que 100 mil, né? Queda aí de 50% da concentração dentro de 12 horas, aumentos do tempo de protrombina, do tempo de tromboplastina, que são fatores aí que a gente utiliza para verificar a coagulação sanguínea, são parâmetros importantes na classificação desse animal. E diferente daquele consenso na medicina humana, esse consenso que foi trabalhado na medicina veterinária agora, ele trabalha com a avaliação de ilho paralítico, tá? Ausência de ruídos à ausculta do meu paciente. Se eu tenho um ilho paralítico num felino, num cão em CIS, esse paciente ele passa a ser um paciente em sepse, tá? Bem, todos esses parâmetros, pessoal, são parâmetros que podem novamente ocorrer isoladamente, tá? Ou associado a uma ou mais ocorrências aí, a algumas alterações. Eu não comentei do estado renal, então pacientes aí com oligúria, débito urinário baixo, ou aquele paciente renal que chega para a gente, ó, com níveis de creatinina acima de 2 milímetros por decilitro, são pacientes que apresentam sepse, tá? E agora, eu preciso classificar o meu paciente se ele tá. Eu já descobri que ele ele estava num quadro de CIRS. Ele entrou num quadro de sepse. E agora eu preciso saber se esse paciente ele para aqui no quadro de sepse ou se ele evolui para um choque séptico, tá? E lembrem que aqui na sepse eu tenho quadros de hipotensão, tá? Então eu tenho um paciente com hipotensão e tenho um paciente com hiperlactemia. Então pensa comigo, que agora é uma coisa mais lógica. Pacientes com hipotensão, eu preciso corrigir a hipotensão dele, tá? E essa hipotensão, eu posso utilizar ela, posso tentar corrigir ela com um teste de fluidos, né, administrando aí 10 ml por quilo dentro de 30 minutos. Então, o teste de fluidos, aplicação intravenosa de soro, ou posso associar ou não a inotrópicos positivos, né? Dobutamina, dopamina, tá? Lembrando da dopamina, pessoal, tem muito hospital, muita clínica que se utiliza dopamina, né, para efeito aí de correção da pressão arterial, só que a dopamina ela apresenta muita pouca resposta em pacientes felinos, tá? Então, é só mesmo um lembrete para vocês que se for te corrigir a pressão arterial de um felino, opte aí pela dobutamina, tá? Então, se eu tenho um paciente com hipotensão, eu preciso corrigir essa hipotensão. E se inicialmente eu corrijo essa hipotensão pela administração de fluidos intravenosos, eu espero que as concentrações de lactato diminuam, tá? Então, eu estou administrando fluido no paciente, esse fluido é um volume mais agressivo. Eu espero que as concentrações de lactato diminuam. Agora, se eu tenho um paciente que mantém as concentrações de hiperlactatemia, mantém as concentrações de lactato elevadas e está num quadro séptico, agora esse paciente passa a ser classificado um paciente em choque séptico, tá? E como esse paciente ele é refratário, refratário à terapia de fluidos, então ele não respondeu, a pressão arterial desse paciente não respondeu à correção de fluidos, né, pela terapia de fluidos. A pressão arterial ela não subiu com a administração agressiva de fluidos. E é mesmo assim, a pressão não subiu e ele mantém os níveis de lactato alto. Então o paciente ele sai da sepse e entra agora no choque séptico. No choque séptico, eu sou obrigado a corrigir essa pressão arterial. E essa pressão arterial, ela vai ser corrigida pela administração agora de inotrópicos positivos, tá? Então, paciente com sepse, responsivos à terapia de fluidos e com níveis de lactato alto,
agora são classificados em paciente em choque séptico, tá? Então, lembrando para vocês aquele esquema, eu tenho um paciente com infecção ou não, tá? Esse paciente com quadro infeccioso ou não, ele pode apresentar um quadro de SIRS. Agora, se eu tenho um paciente com SIRS num quadro infeccioso, esse paciente ele pode apresentar sepse, tá? Naquele quadro lá atrás, ele apresenta sepse. Se essa sepse evoluir para um quadro hipotensor não responsivo à administração de fluidos, e além disso, eu administro fluidos e as concentrações de lactato não diminuem, esse paciente ele passa agora a ser classificado como um paciente em choque séptico, tá? E através agora da nova nomenclatura do Septis 3, tá? A gente classifica os pacientes em quadros de infecção de 3 maneiras. Um quadro infeccioso sem disfunção orgânica, tá? Um quadro de sepse, quando eu tenho um quadro infeccioso com disfunção orgânica, e em choque séptico, quando eu tenho um paciente com infecção, disfunção orgânica, ausência de resposta de administração de fluidos, hiperlactemia e hipotensão, tá? Então, tudo isso é classificado aí como choque séptico. Então, para lembrar para vocês, né? Então, vocês estão chegando, está chegando um paciente para vocês. Vocês vão atender agora um paciente com um quadro infeccioso, tá? Vamos dizer que você conheça o quadro infeccioso. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro ponto, um paciente, vou botar o laser aqui. Eu tenho aqui um paciente com suspeita de infecção, tá? Isso é o que mais ocorre na nossa casuística. Então, esse paciente, pessoal, ele pode ou não apresentar disfunções orgânicas, tá? Se ele não apresentar nenhuma disfunção orgânica, né, não apresentar, eu preciso monitorar as condições clínicas desse animal e reavaliar ele periodicamente. Para quê? Para ver se ele vai sair aqui do quadro infeccioso ou se ele vai agora ter alguma disfunção orgânica e passar para um quadro de sepse. Tá? E como que eu vou avaliar, Caio, isso? Através daquele quadro, através daquelas alterações. Tá? Agora, se eu tenho um paciente que chegou para mim com infecção, ele apresenta uma ou mais disfunções orgânicas, ele tem alteração de consciência, ele está decúbito lateral, pouco responsivo, ele apresenta isso durante a consulta, eu consigo avaliar a hipotensão dele, né? Um paciente hipotenso, ele tem dificuldade respiratória, baixa amplitude respiratória, sepse. O paciente está em sepse, tá? E agora, pessoal, esse paciente com sepse, eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter a pressão arterial média desse animal, porque ele vai possivelmente evoluir para um quadro de hipotensão. E como que eu vou fazer o manejo da pressão arterial desse paciente? Através, inicialmente, do teste de fluidos, tá? Esse paciente, ele respondeu a fluido? Respondeu ao teste de fluido? Sim, continua na sepse. Esse paciente não responde a fluido, teve a necessidade de administrar vasopressores para ele, para manter aí a pressão arterial acima de 65 milímetros de mercúrio. Porém, o lactato dele continua alto, né? O lactato, as concentrações continuam altas. Então, esse paciente agora ele evolui da sepse para o choque séptico, tá? Só lembrando isso para vocês. Uma coisa muito boa é quando eu tenho um paciente com a resposta boa, né? Não uma coisa boa, né? Resposta boa. Quando eu tenho um paciente com hiperlactemia, né? O lactato desse paciente, por exemplo, desse cão, tá em 3,2 milimols por litro, e eu inicio o tratamento, eu inicio o teste de fluido nesse paciente, e ali os níveis de lactato reduzem 20%, né?
a cada 2 horas, isso é muito bom, tá? A terapia de fluidos, ela tem que ser iniciada sempre que eu tenho um paciente com hiperlactemia, tá? E se esse paciente ele tem resposta, eu tenho ali uma queda de 15, 20% das concentrações de lactato a cada 2 horas, o prognóstico dele melhora muito, tá? O lactato, ele é o principal prognóstico, né? Quando em casos responsivos, para o óbito do paciente, tá? Então, a hiperlactatemia, ela é um prognóstico para evolução aí do óbito ou não, tá? Então, eu sempre vou ter um choque séptico instalado no paciente quando esse paciente apresentar uma refratariedade à terapia de fluidos, né? Quando a pressão arterial desse paciente não alterar com a terapia de fluidos. E como eu comentei com vocês, só vou comentar novamente, sempre que eu tenho um paciente entrou num quadro de CIS, ainda ele não evoluiu para sepse, o primeiro ponto que eu vou tentar avaliar nesse paciente, o ponto talvez mais importante, é as concentrações de plaquetas, tá? As concentrações de plaqueta é quase que um marcador precoce, né? Como se diz assim, um marcador inicial para evolução para sepse, né? Acaba que ocorre no organismo animal, ocorre um consumo muito alto de plaquetas na tentativa de corrigir as lesões endoteliais, tá? Então, esse consumo de plaqueta é muito acentuado. E aí eu já espero que esse paciente entre na sepse decorrente dessa diminuição, tá? Porém, muitas vezes, quando a gente recebe esse paciente no hospital, na clínica veterinária, ele já apresenta o quadro de sepsis, ou ele já está evoluindo aí com choque séptico, tá? Decorrente aí do atraso, né, da demora pelo tratamento, tá? Ou para levar o paciente para uma clínica veterinária, ou até mesmo da demora em perceber o quadro clínico do paciente. Bem, relacionado à sepse e ao choque séptico, nós temos algumas alterações laboratoriais que é importante da gente entender, né, e avaliar nesses pacientes. O primeiro ponto, e talvez um dos mais importantes, eu comentei com você a plaqueta e os níveis, né, as concentrações de lactato, né? Lembrando que o lactato, ele é um produto gerado em situações de anaerobiose, tá? Por exemplo, em quadros aí de hipotensores, em quadros de hipóxia grave, os órgãos do nosso paciente acabam produzindo lactato na tentativa de manter a energia. Então, a hiperlactemia, ela acaba sendo um marcador muito importante de estresse metabólicos nesse paciente, tá? E os níveis de lactato é um dos principais parâmetros relacionados à morte dos nossos animais em estado crítico, tá? Muitas vezes, os níveis de lactato elevados, com um tempo muito grande ou níveis muito aumentados, acabam que diminuem a melhora prognóstica desses pacientes, tá? Então, eu tenho um paciente aí com hiperlactemia quando as concentrações no cão for superior a 3,2 milimols por litro. Já no gato, essa concentração é um pouco mais baixa. Quando as concentrações for superior a 2,5 milimols por litro, eu tenho um paciente felino com hiperlactemia. Bem, nos pacientes com choque séptico, eu espero algumas alterações de hemograma, tá? Esses pacientes eles vão apresentar neutropenia ou neutrofilia, tá? Sempre eu não vou ter ali leucócitos nos valores de referência, então vão estar sempre diminuídos ou aumentados. E muitas das vezes, né, quase 80% dos casos, eu tenho nesses resultados um desvio à esquerda, tá? Cerca de 80% dos casos aí nos felinos e cerca de 90% a 95% nos cães, tá? Então, eu tenho ali um quadro de neutropenia, um quadro de neutrofilia e tenho um desvio à esquerda. Eu tenho uma concentração de bastonete superior a 10%, tá?
E em muitos casos, decorrente aí do quadro infeccioso, vai ter a presença nos exames, em muitos casos, a presença de neutrófilos tóxicos, né? Neutrófilos tóxicos são neutrófilos com granulações, né? Como a gente consegue demonstrar aqui na imagem. Essas granulações é decorrente do acúmulo de mieloperoxidase. São células de defesa que precisam ser liberadas na corrente sanguínea o mais rápido possível. Então, a medula óssea ela fica produzindo, liberando, e não dá tempo de maturar esses leucócitos. Então, esses leucócitos acabam indo com esses acúmulos de mieloperoxidase. E aí são denominados neutrófilos tóxicos. Os neutrófilos tóxicos, eles apresentam essa basofilia citoplasmática, né? Em alguns quadros aqui a gente consegue demonstrar a presença de corpúsculos de Doré. Deixa eu ver se eu consigo aqui, por exemplo, corpúsculos, tá? E granulações tóxicas. Esses achados são muito importantes aí nos exames laboratoriais. Sempre que eu tenho aí a presença de neutrófilos tóxicos, eu penso num processo infeccioso agudo e acentuado, tá? Então, a medula ela precisa liberar quantidades significativas de leucócitos e não está dando tempo de maturar, tá? E além disso, como a gente comentou já diversas vezes, os quadros de trombocitopenia, né? Eu vou ter um gasto plaquetário muito alto para corrigir aquelas lesões endoteliais. Então, há um consumo muito alto pelo organismo do meu paciente e ele não dá conta de manter esses níveis altos, vai ocorrendo, então, a diminuição das concentrações de plaqueta. Tá? Então, esses são os principais achados no hemograma. No bioquímico, eu vou ter aumento de enzimas hepáticas, né? Posso ter, né? Não obrigatoriamente eu vou ter. Eu posso ter aumento de enzimas hepáticas, eu posso ter um paciente com quadro de azotemia. Lembrando que pacientes aí com concentrações de creatinina acima de 2 miligramas por decilitro, só isso, né, junto com a CIS, ele já passa, então, a ser classificado um paciente em sepse, né? Um paciente em CIS com concentrações de creatinina alta passa a ser um paciente em sepse. Além disso, e muito significativo, que a gente vai encontrar muitas das vezes na nossa casuística, é pacientes hipoglicêmicos, tá? E a hipoglicemia, se não corrigida no tempo hábil, pode evoluir para quadros convulsivos, até mesmo o óbito do nosso paciente, tá? Então, sempre, pessoal, chegou um paciente, quadro infeccioso, alterações de nível de consciência, alterações de parâmetros orgânicos, mensurem a glicemia. E não precisa, pessoal, esperar, às vezes, a análise laboratorial para saber aí os valores, né, de glicemia. Tem aqueles aparelhos, né, portáteis que a gente consegue fazer isso mesmo no próprio consultório, tá? Com a gotinha de sangue. Eu posso ter pacientes aí com hipobulimia, tá? E a hipobulimia nesses pacientes também é um fator prognóstico, tá? Muitas vezes relacionadas tanto ao fator inflamatório sistêmico e muitas vezes nutricional, tá? Eu tenho pacientes que já tá num quadro infeccioso por longo tempo e acaba entrando, às vezes, num quadro de anorexia, de hiporexia, e acaba tendo uma diminuição significativa no seu consumo de proteínas. Posso ter alguns pacientes com bilirrubinemia, tá? Então, geralmente é associado ao acúmulo do pigmento bilirrubina. Então, tenho pacientes aí apresentando muitas das vezes icterícia, tá? E esse também é um fator prognóstico, tá? Relacionado a esse acúmulo de bilirrubina. Geralmente, quando eu tenho um paciente com bilirrubinemia, esse prognóstico tende a piorar mais, tá? E a correção dela, ela precisa ser mais precoce possível, tá? Quando eu tenho um paciente, quando eu tenho disponível no laboratório, eu realizo a hemogasometria, né? E esses pacientes em choque séptico, eles evoluem para uma acidose metabólica
e muitas vezes sem uma compensação respiratória, né? Esse paciente ele está com uma acidose respiratória e não muda o seu padrão nem a sua frequência respiratória para compensar essa acidose, tá? É o mais comum, por exemplo, naqueles casos em que o nível de consciência está muito diminuído, né? A escala de Glasgow desse paciente está muito baixa. Ele não tem resposta, a resposta às vezes é muito baixa, né, frente a esses estímulos, né? Então, se eu tiver a hemogasometria, eu consigo avaliar aí a presença de acidose metabólica, avaliando pH sanguíneo, avaliando concentrações de base, pressão respiratória de oxigênio, pressão arterial de oxigênio, tá? E na presença aí dos exames de coagulação, eu consigo avaliar aumentos aí nos tempos de avaliação do TP e o TTPA, tá? Pacientes com trombocitopenia repete no exame laboratorial e diminuições aí do tempo, né? Diminuições das concentrações de fibrinogênio. Uma coisa muito importante, pessoal, relacionada ao teste de coagulação, que se eu tenho um paciente, com trombocitopenia, eu tenho pacientes com aumento das concentrações do tempo de protrombina, TTPA, diminuição aí das concentrações de fibrogênio, eu posso ter um paciente que vai evoluir para um quadro de CID, né? Que é a coagulação intravascular disseminada, tá? Lembrando que a CIRS, a sepse e o choque séptico, elas resultam quando não corrigidas, né, elas resultam na morte múltiplas de órgãos, tá? E essas mortes múltiplas de órgãos, elas podem ser um quadro mais agudo, dependendo da patologia que esse paciente apresenta, ou ela pode ser evoluída, ocorrendo evoluções gradativas. Então, tem um paciente com CIRS, ele evolui para sepse, chega no choque séptico, ocorre alterações no perfil de coagulação, ele começa a apresentar coagulações intravasculares disseminadas e começa, em seguida, a apresentar falência múltipla de órgãos, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, relacionada, já estou finalizando aqui, né? Só uma dúvida para vocês com relação ao choque séptico deixa eu voltar aqui, choque séptico. É que diferente dos outros choques, tá? Diferente do choque hipovolêmico, do choque cardiogênico, do choque obstrutivo, o choque séptico ocorre uma vasodilatação, tá? E nos outros choques sempre vai estar acompanhado de uma vasoconstrição. E isso eu consigo avaliar no meu paciente. Esse paciente com vasodilatação, ele tem alterações vasculares significativas, alterações que muitas das vezes vão ser pouco responsivas aos estímulos de correção de pressão arterial, tá? Então, pessoal, esse seria o nosso tema. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição.